Olá! Hoje daremos continuidade à nossa série que se chama Vencedores. Na semana passada falamos sobre vencendo a solidão. E só lembrando que no último domingo do mês de setembro, dia 27, faremos sala de bate-papos, onde vamos fazer discussões, reflexões sobre os temas abordados aqui. E o nosso tema hoje é Vencendo o Temor do Homem. O temor do homem é um problema mais comum do que imaginamos. É algo que eu, você e todo mundo já enfrentou, está enfrentando e ainda enfrentará, com certeza. Não há pecado mais dominante, tão traiçoeiro e tão profundo que cause tantas consequências destrutivas quanto temer os homens mais do que temer a Deus. O primeiro passo que precisamos dar nesse combate a esse pecado é compreender o que se quer dizer com a expressão temor do homem. Há uma série de outros termos que se pode usar para descrever o temor do homem. Mas, por exemplo, as seguintes ideias: viver para agradar as pessoas, buscar a aprovação das pessoas, querer que as pessoas estejam sempre felizes com a gente, querer sempre reconhecimento ou elogio. Temor do homem, na terminologia da psicologia, é muitas vezes descrito como complexo de inferioridade, baixa autoestima, pressão do grupo, codependência e carência ou fome de amor. A expressão temor do homem implica algo negativo e geralmente é verdade. No entanto, nem todo o temor do homem é necessariamente ruim ou pecaminoso. Na verdade, somos chamados a viver de alguma maneira para agradar as pessoas. Vejamos alguns exemplos bíblicos. Primeiro, filhos são aconselhados a se alegrar com os pais. Provérbios 10. Deus estabeleceu autoridades para serem temidas. Romanos 13. Empregados devem trabalhar de forma a agradar o patrão. Tito 2. O casamento inclui compromisso de agradar um ao outro. 1 Coríntios 7. Na liberdade cristã e no evangelismo pessoal, deve-se procurar agradar o próximo. 1 Coríntios 10. Só que assim, tem uma grande distorção do temor do homem. Essa distorção vem quando queremos agradar as pessoas, desejar que as pessoas estejam felizes conosco se torna pecaminoso quando esse sentimento que temos se transforma em um desejo descontrolado. É aí que está a distorção do temor do homem. Quando a aprovação das pessoas se torna muito importante, quase indispensável para nós. Aí sim, é um sinal de que as motivações estão bem distorcidas. É interessante porque vimos na Bíblia que Deus nos aponta para, em algumas áreas da nossa vida, agradarmos pessoas. Mas aquilo que começou como um dom de Deus, algo benéfico, se tornou uma maldição para o homem. Outra coisa importante que eu vou falar agora, a distorção do temor do homem, geralmente, ela se manifesta de duas maneiras. A primeira, anotem aí, desejo insaciável de aprovação. Segundo, medo insustentável de rejeição. Quando desejamos em nosso interior, eu quero aprovação, eu não posso ser rejeitado, aí essas duas áreas estão fazendo parte da nossa vida. E eu quero mostrar para nós agora algumas perguntas que podem nos ajudar a enxergar em nós se temos temor a homens. Então, me acompanhe, por favor. A primeira, você vive super atarefado? Por exemplo, você tem dificuldade de falar não para as pessoas? E vai além de onde você pode ir? Segundo, você sempre pensa duas vezes antes de tomar uma decisão por causa do que as outras pessoas poderiam pensar? Exemplo, você tem medo de cometer erros? E você se preocupa com o que vão pensar de você? Terceira, você mente sempre?
Principalmente aquelas mentirinhas brancas, né? Porque as mentiras ou as mentirinhas são maneiras de fazer com que pareçamos melhores diante dos outros. E elas também servem para cobrir nossa vergonha diante dos outros. Quarta, você tem inveja dos outros? Você é controlado por eles e por suas posses? Quinto, você compra roupas por causa do que os outros vão pensar? Por exemplo, você já deixou de ir a algum lugar porque não tinha roupa supostamente adequada ou porque não gostou do seu visual? Você passa muito tempo na frente do espelho? E tudo isso está ligado com o que as pessoas vão pensar sobre você. Sexto, você já ficou constrangido com a opinião dos outros sobre você ir à igreja? Você já sentiu vergonha ao dizer que crê em Deus? Que você é um discípulo de Jesus? Olha, essas respostas podem revelar o nosso coração se nós estamos sendo controlados pela opinião das pessoas. O temor do homem, ele está por toda parte. E ele tem destruído muita gente, mas muita gente mesmo. E a pergunta é, como se libertar do temor do homem? Olha, esse assunto é um assunto bem vasto, mas nós faremos algumas observações gerais. O nosso objetivo é nos libertar dessa armadilha, romper com esse vício e aprender a amar a Deus e o próximo da forma como a Bíblia nos ensina que devemos amar, temer, respeitar e cuidar. Então, agora nós vamos ler uma passagem da Bíblia, uma das inúmeras referências bíblicas sobre esse tema está no livro de Daniel. Então, antes de a gente ler a Escritura, deixa eu dar para você aqui um contexto da história que vamos ler. Então, primeiramente, quem era Daniel? Daniel era um jovem muito qualificado que foi servir ao império da Babilônia, na época do exílio. Daniel era um servo fiel de Deus, muito dedicado, temente, zeloso, a fazer tudo que pudesse glorificar o nome de Deus. E na história que vamos ler, o que está acontecendo? Alguns colegas de trabalho de Daniel começaram a invejá-lo, porque tudo que Daniel fazia, Deus o abençoava. E o outro motivo era que Daniel não se curvava ao rei Dário em adoração, porque Daniel tinha convicções profundas que a adoração era somente a Deus. Então, esses colegas de Daniel começaram a tramar contra Daniel e viram que o ponto mais vulnerável dele era infringir a lei de Deus, porque Daniel era um jovem muito zeloso. Me acompanhe, por favor. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. E o rei Dário assinou o decreto. Vemos que nesse trecho os homens influenciaram o rei Dário a emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar para outro homem ou outro deus, a não ser ao rei, iria ser atirado na cova dos leões. Daniel estava sendo praticamente pressionado a temer e adorar o rei Dário. Temor do homem é uma questão de adoração. Se o oposto de confiar em Deus é temer o homem, o oposto de servir a Cristo é agradar a homens. E o que se pode concluir de tudo isso? Há um tipo de temor e desejo de agradar o próximo que se torna pecaminoso quando isso substitui Deus
pelo objeto ou pessoa a que a gente teme, ou aquilo que a gente quer agradar. E isso chamamos de a raiz da idolatria. Temor do homem é idolatrar, é adorar, é venerar, é louvar as pessoas e suas opiniões, buscar nelas a nossa significação. Era isso que os homens que serviam o rei Dário queria de Daniel, a idolatria. O primeiro passo para vencermos o temor do homem significa compreender o que realmente está acontecendo em nosso coração. Isso significa que sempre que eu sentir desejo de aceitação, ou querer aceitação, ou medo de rejeição, pressão dos pares ou inadequado diante dos outros, a primeira coisa que preciso fazer é discernir o que está acontecendo. Que sentimento é esse? O que realmente está acontecendo no meu coração? Parar e tentar discernir o que eu tenho colocado em primeiro lugar no meu coração. É o temor a homens ou o temor de Deus? O fator é que o temor do homem jamais deve dar às pessoas poderes e privilégios que pertencem somente a Deus. E quando nos deixamos dominar pelo temor do homem, ele nos controla indevidamente. Quando nós tememos alguma coisa ou alguém, nós damos poder absoluto àquilo que tememos. Olha que coisa interessante, dentro disso, os sátrapas achavam que fazer Daniel depositar sua reverência e confiança ao rei o deixaria sob o controle e o poder deles. E olha como que isso é sutil em nossa vida e passa a ser algo muito importante se pararmos para pensar de uma forma mais profunda. Vou dar aqui um exemplo bem simples. O medo de barata. Que poder existe em uma barata? Nenhum. Só que, no entanto, quantas milhares de pessoas não vivem controladas pelo temor e medo das baratas? O mesmo acontece quando nós tememos as pessoas, quando nós damos o valor inadequado à opinião delas, quando vivemos pela aprovação e a afeição delas, nós lhe damos um poder que nos controla indevidamente. Uma pessoa controlada indevidamente pelo medo ou temor do homem, age cegamente. E aí, quando a gente age cegamente, nós caímos em armadilhas. Quem teme o homem cai em armadilhas. É isso que a Bíblia fala. E outro ponto, há muitas outras armadilhas que o temor do homem coloca diante de nós. Mas eu quero citar apenas algumas aqui para a gente poder fazer uma reflexão. Uma das armadilhas que o temor do homem coloca em nós é: não confrontamos com verdade e amor o erro do outro. Porque nós passamos a nos preocupar com o que a pessoa vai pensar de mim se eu falar que eu vi tal coisa, ou que eu vi tal coisa não muito boa nela. E a gente não fala. Um outro ponto é, não falamos de Jesus às pessoas. E aí a covardia entra em nosso coração porque pensamos, mas o que a pessoa vai pensar de mim? Vai achar que eu sou uma religiosa? E aí a gente tem as pessoas e a gente não fala da missão de Deus, a gente não fala daquele que pode salvar as pessoas. Uma outra coisa é não entregamos a vida a Jesus por medo do que as pessoas vão achar. Vivemos com a máscara da hipocrisia, com a máscara da superficialidade. E nós não nos mostramos realmente quem somos por medo da opinião dos outros. Vivemos atrás do elogio dos outros. E quando esses elogios não acontecem, nós ficamos mal. E outro ponto é, fazemos-nos de vítima. Sempre o culpado são as pessoas. Nós nunca aceitamos, nós nunca reconhecemos quem somos realmente. E agora eu quero convidar você a juntos acharmos essa solução para temer a homens. E vamos ver na Bíblia
vimos que o temor do homem é uma questão de adoração. Ele nos controla de uma forma muito ruim. Agora vamos ver juntos como combater e como vencer esse pecado. Se você não anotou nada até agora, quero te encorajar agora a pegar o celular, a pegar algum caderno e anote essas coisas. Me acompanhe o livro de Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. A primeira maneira que podemos combater o temor do homem é pela fé no Senhor. O oposto de temor do homem é a confiança em Deus. É impossível adorar e servir a Deus se vivemos para agradar os homens, como está escrito em Gálatas 1:10. Você pode ler depois. Portanto, livrar-se do temor de homens não significa apenas dizer: eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar de mim. Isso não é uma atitude boa. Na verdade, essa atitude não passará de arrogância. E continuará sendo idolatria, pois enquanto o temor do homem é idolatrar pessoas, o orgulho idolatra o ego. A saída para o temor do homem está em buscar um lugar seguro através da fé na graça de Deus. Derrotar o temor do homem significa levar o nosso coração às alturas, buscar as coisas do alto, através da fé em Deus, por meio de Jesus. E quando a gente olha para o texto, vemos que Daniel fez isso, mas as coisas não estavam tão boas para Daniel. Vemos que ele foi denunciado porque ainda depositava sua confiança e temor a Deus acima do rei Dário. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. O temor do homem também é vencido pela confiança em Deus. Ele é derrotado quando nós elevamos nosso coração pela fé nas palavras de Deus. Quando buscamos as coisas do alto, quando nós enxergamos a luz do Evangelho de Cristo, quando reconhecemos que precisamos da graça de Deus, nós nos apegamos às palavras de Deus. Para onde você corre quando o temor do homem te ataca? Você foge? Você se esconde? Eu quero te dar um conselho: corra para o alto, corra para Deus. Olha que incrível, o próprio rei sabia que Daniel deveria recorrer a Deus. Olha o versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Servir a Deus fielmente nunca será em vão. Não é perda de tempo. E eu não estou falando aqui da teoria da prosperidade, de bênçãos, carros, casas, bens materiais. Mas estou falando de um Deus que cuida dos seus filhos e os livra quando estão em dificuldade. Deus é Pai. Deus cuida de nós o tempo todo. E também não estou aqui falando sobre apologia, rebeldia. Estamos aqui para ver que o temor dos homens não pode ser maior do que sua confiança em Deus. Não pode ser maior do que a palavra de Deus. E Daniel provou disso. Daniel experimentou na pele o que é o cuidado de Deus mediante a confiança nele. E isso é incrível. E continuando, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel,
servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Todos viram que Daniel não tinha ferimentos porque ele tinha confiado no seu Deus. Que testemunho incrível da própria vida de Daniel. E eu quero fazer uma pergunta para nós agora. Quais testemunhos você carrega por confiar totalmente em Deus? Por temê-lo fielmente? O que as pessoas têm visto na sua vida como testemunho? Ou você tem carregado marcas de frustração por temer a homens? É isso que as pessoas têm visto em você? Quando você é surpreendido orando, recorrendo a Deus, porque você sabe que Deus cuida de você. Mas é quando alguém vê você, você fica com vergonha e se volta a temer qualquer força humana? Com medo do que as pessoas vão pensar ou falar? Olha, se você se vê assim em alguns momentos, pare com isso. Olha a história de Daniel, que história incrível, que testemunho incrível. Mude sua história. Seja retirado sem ferimentos da cova dos leões e que todos vejam que o seu Deus merece toda a confiança. Todas as pessoas em volta de você, essas pessoas vão ver o que a sua confiança em Deus pode te livrar. Recorra ao Evangelho da graça de Deus, que revela quem somos. Somos pecadores, mas que de fato nós precisamos da graça que está em Jesus, e nós já temos isso. O foco não é o amor das pessoas por nós, mas o amor de Deus por nós. É Ele que nos transforma. E esse amor tira o medo, porque Deus nos ama e nos faz amar o próximo. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que convite maravilhoso de Deus para nós. O amor de Deus nos liberta do medo, de vários medos. O amor de Deus nos deixa livres para amar e servir ao próximo com fé. O amor de Deus é fiel e salvador por causa de Cristo. Olha, um amor assim não pode ser rejeitado. Nós não podemos rejeitar um amor tão maravilhoso e puro como esse. Qual amor você tem demonstrado a um Deus com todas as virtudes que podem existir no mundo? Como que a gente tem demonstrado isso a esse Deus que cuida e zela por nós de uma forma tão maravilhosa? E eu quero encerrar esse nosso tempo agora. E eu quero deixar uma mensagem para nós. A cova dos leões não será nada na medida em que depositarmos a nossa confiança nesse Deus tão amoroso como nós vimos aqui. O que Deus fez com Daniel não é um privilégio só de Daniel, é um privilégio nosso. E o chamado é para a gente confiar nesse Deus que cuida e que protege a todo momento. E agora eu quero anunciar para nós o desafio da semana. Como temos feito a cada semana, as coisas que nós aprendemos e olhar para a semana e tentarmos colocar em prática esses ensinamentos que nós temos tido. Então, o primeiro desafio é: você se vê como uma pessoa que teme a homens? Quais são os seus temores? Pense aí, analise, pergunte para pessoas o que elas acham, pessoas mais próximas de você. Segundo, releia Daniel 6, no versículo 4 ao 23. Reescreva esse trecho da Bíblia em algum caderno ou celular, enfim. Mas a ideia é de você trocar o nome de Daniel pelo seu nome. E aí você releia o que você reescreveu e se imagine agindo nessa situação com a fé de Daniel. Como seria sua vida depois de experimentar viver isso com Deus?
Como eu falei, não é um privilégio só de Daniel, é um privilégio nosso. Então, tente fazer isso e veja o quanto que isso vai ajudar na sua semana. Desafio 3. Quais práticas diárias você pode ter para aumentar o seu nível de confiança em Deus? Liste e compartilhe com o seu amigo próximo ou até a pessoa que te convidou para este culto. Nós, como igreja, estamos dispostos a te ajudar como vencer os desafios de temer a homens. Se você quiser ajuda, nos procure nas redes sociais, manda aqui uma mensagem no chat, deixe o seu contato e nós entraremos em contato com você. E acredito que seria uma ótima oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos e acharmos as soluções para os desafios da vida através da palavra de Deus. Fica o convite e eu convido você agora a uma oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelo teu amor, pela tua proteção com nossas vidas. Estamos aqui falando com o Senhor através do nome de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, que se sacrificou em nosso lugar. Obrigado por essa mensagem, que nós possamos olhar para os nossos corações e que nós possamos juntos, Deus, depositar toda a confiança no Senhor, Pai. Sabemos que são dias difíceis que enfrentamos e às vezes as opiniões de pessoas nos influenciam, nos deixam com medo, nos aflige, mas nós queremos, Deus, poder confiar no Senhor, porque sabemos que o amor do Senhor expulsa qualquer medo em nossas vidas, Deus. Nós queremos nos entregar a esse amor, nós queremos realmente se entregar a esse amor. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar forças e nos ajudar a poder realmente se entregar e confiar inteiramente que o Senhor é um Deus que cuida e que zela por nossas vidas. Que possamos meditar na Tua Palavra e que possamos, como eu falei, ter forças de poder vencer as dificuldades que temos. E é possível, porque o Senhor já entregou Jesus por nós, Deus. Então, que nós possamos realmente se apegar às Tuas promessas, à Tua Palavra, e possamos ter fé e realmente dar os passos que o Senhor espera que nós possamos dar, na verdade, Deus. Em nome de Jesus, que oramos muito grato. Amém. Amém? Na semana que vem, o nosso tema será Vencendo o Medo. Tchau, tchau.